Você já comeu pão que desceu do céu? Uma frase que se tornou tão pejorativa, né? Ah, fica esperando agora cair do céu. Expressões como essa surgiram daqui da história dos hebreus. Porque este povo comeu um pão que Deus fez e caiu do céu, chamado maná. Pão no sentido de que é a origem de muitos alimentos, né? Mas antes da gente entender um pouquinho isso, leiamos hoje a nossa meditação que está em Josué, no capítulo 5, dos versículos 10 ao versículo 12. Que depois que os israelitas se circuncidaram, conforme a nossa meditação anterior, diz assim Josué 5:10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel, não o tiveram mais. Mas naquele mesmo ano, naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Então, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. O pão vivo que desceu do céu viria algum tempo depois, séculos depois, que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, ele vai dizer, ó, vocês comeram o pão do céu, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu, muito superior àquele pãozinho que Moisés deu a vocês. Quando as coisas vão acontecendo, uma coisa vai anulando a outra, e em Cristo a história da humanidade acabou. Acabou no melhor sentido do termo. O mundo acabou em Jesus. Porque Ele é a razão de todas as coisas, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. E nele o maná perdeu o seu sentido. Mas voltemos um pouquinho para a gente entender o sentido do maná para este povo, que acaba sendo um pouquinho também para as nossas percepções. Mesmo tendo consciência de que a gente se alimenta do pão vivo que desceu do céu e que hoje nos constitui, né? Um cara para falar uma coisa dessa, eu sou o pão vivo que desceu do céu, ou ele é doido, ou ele é endemoniado, ou ele é o pão vivo que desceu do céu. E Jesus, lá no centro da religião de Israel, a gente vai encontrar isso no Evangelho de João, ele ousa dizer isso. Vocês estão aí com as memórias de Moisés, do maná, dessas coisas todas, nem de maná vocês gostavam, mas eu vou dizer para vocês, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, com essa consciência de sermos habitados por esse pão eterno, que é o nosso alimento eterno, que é a nossa vida, que é a nossa subsistência, que é o nosso Senhor, que é o nosso tudo, entendamos o protótipo desse pão eterno, que é o pão que Deus enviou do céu para os israelitas que ainda não tinham nem consciência de quem seria Jesus, né? Então o maná, conforme a gente já sabe, quem tem a Bíblia, qualquer comentário dá para ver isso claramente, você vai encontrar lá em Êxodo, no capítulo 16, especialmente versículos 31 e 35, que quando o povo já atravessado do Mar Vermelho, viram os milagres que Deus fez, participaram de grandes e sobrenaturais manifestações de Deus, né? Eles de repente se pegam numa situação de aparente escassez, porque eles não perceberam que eles tinham sido livrados do Egito, que eles atravessaram o Mar Vermelho e começaram a reclamar, e a reclamação vinha com essa saudade maligna, que é, ai que saudade das cebolas do Egito, eu era escravo, mas pelo menos eu comia do bom e do melhor. Mentira, escravo não come do bom e do melhor, mas é que a hora da provação faz a gente pensar no passado como a melhor coisa, por mais macabra que ele tenha sido. Já dizia um verso de Carlos Drummond de Andrade, né? É sempre no passado aquele orgasmo, é sempre no presente aquele duplo, é sempre no futuro aquele pânico. E aí eles ficaram com esse orgasmo do passado, apanharam tanto no passado, e aí estavam com saudades, mas Deus passa por cima dessa reclamação, né? Passar por cima não quer dizer ignorá-la, significa, olha, vocês ainda serão responsabilizados como pessoas,
mas eu vou trazer comida para vocês. É a comida que vocês querem? Eu vou trazer comida milagrosa. E aí, em Êxodo 16, a gente fica sabendo que numa bela noite, da noite para o dia, quando eles foram ver, no meio do orvalho estava lá aquela coisa que tinha uma aparência de semente de coentro, né? Que tinha semelhança de um bdélio e que tinha também uma consistência branca e servia e tinha um sabor de alguma coisa doce, bolo de mel. E que daquele maná eles podiam fazer outras formas de se alimentar, né? Era um elemento para fazer outros tipos de guloseimas, digamos assim. Maravilhoso. Acho que ninguém aqui nunca viu um pão caindo do céu. Só se fosse jogado do prédio na cabeça de alguém. Mas do céu, de Deus, da mão de Deus, desse milagre onde Deus ajunta forças e elementos da natureza para dar pão para cerca de 3 milhões de pessoas no deserto. Deus fez assim porque para Ele fazer esses milagres é fichinha. O que estraga os milagres é essa murmuração nossa antes do milagre acontecer, né? E aí você tem então a origem desse milagre, que está lá em Êxodo no capítulo 16. E aí a gente encontra também o relacionamento do povo com esse milagre, porque a gente lê isso, acha um milagre tão milagroso que fala assim, mentira, isso não deve ter acontecido. Mas lá em Números no capítulo 11 o povo começa a reclamar de novo. E uma hora eles falam assim, a gente está com fastio desse pão, a gente só recebe esse pão aí. Mostrando que o milagre, então, ele não era visto com alegria, ele não era vivenciado com... Gente, a gente come pão todo dia que Deus fez. Não é porque nós somos à toa, é porque a gente precisa de um milagre nesse deserto. Aqui não tem padaria, não tem shopping, não tem tecnologia, não tem nada, não tem como a gente fazer comércio. Então o Senhor cuida da gente. Já cuidou da gente fazendo-nos passar pelo mar e agora Ele cuida fazendo comida cair do céu. E isso não significa que a gente esteja à toa. Mas a mente capitalista é terrível. As pessoas se culpam. O que eu estou vendo, eu também sou professor, estou vendo os professores se sentindo culpados porque tiveram que ficar o mês de março e abril em casa aguardando uma decisão do Estado, né? E agora eles estão trabalhando freneticamente meio que para abafar essa culpa. Aí Deus nos faz um milagre e a gente se culpa. E essa culpa ou aparece com a gente zombando uns dos outros. Lá, e vocês estão aí nessa vida boa, só esperando o pão que caiu do céu. Mas na verdade eles tinham outros trabalhos a fazer enquanto o pão não caía do céu. Muitas leis para aprender, muitos sacrifícios a oferecer, muitas questões a buscar e muita presença de Deus a buscar, porque Deus estava no meio do povo dele, mas o seu povo não o deixava entrar no coração. Mas o milagre que ia cair do céu estava garantido. Não se culpe se você está numa situação onde você precisa estar recluso ou reclusa. Você não pediu, o vírus aconteceu. Você só precisa agora aproveitar esse período dentro das suas possibilidades para visitar dimensões do seu ser que você não tinha visitado ainda. Isso é que é a gente se comportar em tempos de deserto, em tempos onde Deus tem que mandar a comida cair do céu, mas não é porque a gente é vagabunda, porque a gente precisa fazer outras coisas e estamos impossibilitados de fazer muitas outras. Engana-se quem confunde confiar no milagre do Senhor com esconder o desejo de ser vagabundo, né? E aí, esse pessoal, agindo conforme a humanidade medíocre age, reclamaram do pão, chegaram a chamar esse pão de pão vil, esse pão que caiu do céu. Mas as coisas acabam. E aqui em Josué 5,12 vai dizer que depois que eles celebraram a Páscoa, se preparando já para entrar em Jericó, o texto vai dizer que cessou o maná. Cessou o maná. Mas outra coisa que na vida da gente uma hora cessa. Moisés morre, como a gente viu no capítulo 1, e agora o milagre cessou. E nessa frase, né, cessou o maná, eu queria meditar com você algumas questões aqui. A primeira delas é que milagres são o outro lado da disciplina da preparação. Os milagres, eles acontecem todas nas Escrituras
em momentos de disciplina, ou de confinamento, ou de confinamentos outros, de impossibilidades, igual o povo, eles não estavam confinados em cadeias, eles estavam confinados pelas condições do deserto. Então, o milagre que Deus manda graciosamente do céu, ele vem por extrema necessidade. Deus não chamou ninguém para viver do nada, assim, olhando, até que alguma coisa aconteça. Mas existem situações na nossa vida onde, por mais que você tenha competências, por mais que você tenha vida, força, as coisas estão impossibilitadas de acontecer. E aí Deus manda um milagre. Porque o maná vem nesse corpo de muitas disciplinas, muitas leis e muitas questões que eles precisavam cultivar. E aí Deus manda um milagre. Foi o que aconteceu quando Deus em pessoa veio aqui multiplicar o pão. O povo estava ali horas ouvindo as palavras do Senhor. E aí uma hora no final da tarde ele fala com os discípulos: puxa vida, o povo está faminto, o dia já vai declinando, dê vocês comida a eles. E aí, o que vocês têm? Temos 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus agradece a Deus e reparte o pão, e aquele pão alimenta aí cerca de 15 mil pessoas, porque só de homens eram 5 mil, fora mulheres e crianças. Então, era um momento de necessidade e de disciplina. Depois que foi ouvida a palavra do Senhor, o milagre aconteceu. Aconteceu a mesma coisa que com o maná. Embora eles se cansaram da disciplina e reclamaram, Deus mandou o maná para eles, e esse maná foi acontecendo durante 40 anos no deserto. Parou aqui em Josué, né? Segunda questão que a gente precisa compreender sobre os milagres é que eles só acontecem num contexto de escassez. Esse é que é o nosso engano. A gente tem até que parou um pouquinho atualmente essas coisas, mas houve um tempo que as pessoas falavam: Deus de milagre, Deus de promessa. E aí as pessoas querem viver em milagre. As pessoas cercadas de tecnologia querendo milagre. Pessoas cercadas de conforto, cercadas de ciência, cercadas de um monte de coisa, mas uma coisa é certa: os milagres acontecem no momento de escassez. Por quê? Porque o grande milagre é que nós sejamos pessoas. Agora, se em você, sendo um ser humano, existem situações da sua vida onde você está impossibilitado, Deus vai mandar um milagre. Né? Na minha vida não aconteceu um pão que caiu do céu, porque nunca foi necessário. A gente sempre esteve perto de uma padaria, sempre tivemos pessoas que puderam nos dar algum dinheiro quando esse dinheiro nos faltou. Mas o milagre de repente foi esse: alguém parou no ponto: olha, eu não te conheço, mas eu não vou colocar isso aqui no seu bolso para você pagar a sua conta de luz. Isso já aconteceu comigo. Enfim, a gente poderia contar uma série de coisas, mas o milagre ele sempre vem no momento de escassez. Eu me lembro uma vez, eu estava na Praça 7 e me confundiram com alguém que morava no meu bairro, e o cara falou assim: olha para os 4 quarteirões na Praça 7 aqui em Belo Horizonte. Eu li assim, as 4 esquinas, tá vendo? Tem um cara ali, se você mexer aqui, vai sair um de cada lugar para poder te bater. Aí me chamou de Maurício, me confundiram com um tal de Mauricinho que morava no bairro na época. Aí eu falei: olha, eu não sou o Mauricinho que vocês estão pensando, meu nome é Alexandro. Aí não mostra identidade, eu mostrei identidade e tal. Ele olhou assim: não é ele não. Olhou para os caras assim, fez um sinal tipo: fica todo mundo quieto aí, não é quem a gente está procurando. Aí ele falou assim: tô vendo aí que você é crente, né? Faz uma oração por mim. Antes ele falou assim: passa o dinheiro, tudo que você tem. Eu tive que passar o dinheiro todo para ele. E aí ele pediu para eu fazer uma oração por ele. Eu falei assim: meu Deus, o cara é muito tranquilo, porque o cara me pede a grana e pede para eu abençoá-lo, para orar por ele. Eu orei por ele e fui embora. Na época, todo quebrado, voltando da faculdade. E eu falei: meu Deus, eu saio da minha situação, eu estou desempregado, estou com uma filhinha em casa, não tenho condições nenhuma, e agora eu vou ter que pedir a alguém ou conversar com o trocador para poder deixar eu passar, para ir embora para minha casa, né? Porque surrupiaram o que eu tinha. Aí eu lembro que eu entrei no ônibus, vou conversar com o trocador. Eu tive a ideia de abrir a agenda. Na hora que eu abri a agenda, ela abriu bem no meio da página assim, tinha um vale transporte.
que eu nem sabia que ele existia, não guardo vale transporte dentro de agenda. Eu olhei assim, meu Deus, um vale transporte aqui na minha agenda. Não importa como aquilo foi parar ali, o que importa é que naquele momento de escassez e de que eu ia passar por um constrangimento, porque eu estava assim, Senhor, amém que o Senhor livrou minha vida, que aqueles caras não me bateram, levaram meu dinheiro, mas eu ainda vou ter que passar pelo constrangimento de pedir a um trocador que vai achar que eu sou um pilantra. Aí Deus me livrou do constrangimento, na hora que eu abro a agenda tinha um vale transportezinho lá, só para passar e ir para casa. Tá vendo? É uma coisa que acontece num período de escassez. Aí nós temos uma outra questão. Os milagres, eles são efêmeros. Mesmo que essa efemeridade dure o tempo de você passar a roleta de um ônibus, como eu acabei de contar, ou que ele dure 40 anos, mas eles não são eternos. O povo de Israel não nasceu para ter maná eternamente. Eles são efêmeros porque eles vêm em situações específicas de disciplina, de a gente entender o livramento do Senhor, mas a gente não pode achar que nós vamos viver, como diz o outro, né? Viver só de luz. Até porque viver só de luz nem é viver. Deus não fez a gente para ficar parado, absorvendo energias da natureza. A gente também é produtor de energias. A gente é produtor da própria vida. Por isso que os milagres eles são efêmeros, e graças a Deus eles são efêmeros. Os judeus dos dias de Cristo não entenderam isso, né? Porque Jesus fez aquele milagre maravilhoso, e aí no dia seguinte, o que aconteceu? Jesus acorda, está todo mundo atrás dele querendo mais pão. Dá-nos o pão. Aí Jesus falou assim, olha, trabalhem, gente, trabalhem pela comida que não perece. Querendo dizer o seguinte, olha, ontem eu multipliquei o pão, porque ontem foi necessário multiplicar pão. Mas hoje não dá mais não. Hoje, o único milagre é cada um de vocês pegar as suas perninhas, fazer os seus negócios e ir na padaria comprar pão e peixe. Hoje não tem esse milagre, porque o milagre é efêmero. E em sendo efêmeros esses milagres, primeira coisa, eles não necessitam de explicação. Eu estou aqui relatando algumas coisas que aconteceram na minha vida, mas eu não tenho que te explicar. Quem as viveu fui eu. Você também tem os seus milagres, não é verdade? A gente não tem que explicar. Até porque quando você começa a explicar, você cria um outro problema. Já pensou Jesus andar com o Lázaro que ele ressuscitou? Ou com aquele endemoniado que tinha uma legião de demônios? Ele rodasse o mundo inteiro para contar a vida do endemoniado? Ele ia deixar de operar muitos outros milagres? Nunca mais ele ia ter paz, ia ter que criar um DVD, ou um vídeo, ou alguma coisa assim. E aí ele não ia fazer a obra que ele precisa fazer. Por isso que milagres não são para serem explicados. Eles são no máximo, quando as circunstâncias o exigem, para ser relatados, como eu fiz aqui, eu relatei. Agora o milagre foi meu. Eu não vou ficar contando isso como um jeito de, olha como ele é especial, Deus colocou até gás no botijão da cozinha dele. Não é isso. A ideia é mostrar o seguinte, que em tempos de escassez o milagre vem, mas ele é efêmero. E em sendo efêmero, ele não precisa ser explicado e nem deveria também ser comercializado. Quando é que você vai ver Deus exigindo do povo, igual aconteceu recentemente no Brasil, o pastor aí querendo vender sementes a R$1.000 para curar a Covid, né? Falando assim grosso modo. Não, milagres não são para ser vendidos. Jesus não vendeu os 5 pães e 2 peixinhos que ele multiplicou. O reino de Deus precisa de sustento, mas eu não tenho que pagar por cada coisa que Deus está fazendo. É isso que as pessoas não conseguem entender. As pessoas querem pegar uma coisa que Deus fez, né? E aí carreatas e caravanas para ver o maná. Não. Deus fez milagres de maneira efêmera. E não é para você começar agora a sair por aí e ficar contando enquanto você não vive e vendendo, porque o milagre aconteceu com você, ele passou, e é verdade que o milagre passa, por isso que ele precisa ser memorializado, ou seja, no sentido de que a gente tem que ter um memorial do que Deus nos fez. Por exemplo, todas as vezes que eu estou num momento que eu falo assim, meu Deus, parece que foi tudo em vão, estou vivendo num país onde as pessoas estão acreditando num presidente da boca podre,
As pessoas estão acreditando num ministério corrompido, porque eles não são corruptos, eles são corrompidos. Um homem que veio há mais de 20 anos se corrompendo na política nem precisa ser um presidente corrupto, ele é um presidente por ele ter sido corrupto 27 anos atrás. É isso que o povo não entende. Aí você olha para isso tudo, uma reunião onde o presidente fala um palavrão a cada 30 segundos é publicada e o servo de Deus fala, fala palavrão, mas não é corrupto. É isso mesmo, ele é autêntico. Aí você fala assim, gente, acabou as esperanças, o povo está cego, o povo está endemoniado, o povo não quer saber a verdade. Né? Conhecereis a verdade, mas protegereis boca podre, espíritos de anticristos com a boca cheia de blasfêmias e muitas arrogâncias, conforme Apocalipse 13, versículo 5, denuncia. Aí você fica desesperançoso, mas o que nos faz caminhar é lembrar, olha, Deus já te deu gás, Deus já te deu vale transporte, Deus já protegeu os seus filhos da morte, Deus te trouxe até aqui, ninguém sabe quem você é, mas Deus sabe quem você é. Você não precisa provar nada, o povo de Israel nunca vai conseguir provar os milagres que Deus fez na vida deles, mas aconteceu com eles e eles precisam ficar sabendo. E quando a gente lembra desses pequenos feitos do Senhor, que para eles são pequenos feitos, Ele é o Deus do universo, criar um pão do céu é nada. A gente é que é corrupto de ficar querendo transformar pão do céu em igreja pão do céu para faturar muito dinheiro. Ou pão multiplicado em 7 quarta-feira do pão multiplicado para ganhar dinheiro e o pão não ser multiplicado. Mas quando a gente lembra dos milagres que o Senhor nos fez, a gente consegue caminhar nesse contexto de crentes que idolatram bocas profanas, espíritos podres, não é? Por isso, eles devem ser memorializados. Guarda aí na arca, Moisés, o modelo desse pão, para vocês lembrarem que isso aconteceu com vocês. E isso é um memorial, mas não é comércio, não é faturar em cima do milagre. E por último, os milagres jamais devem substituir um milagre maior. Qual é o milagre maior? É esse que tem em Josué 5,12. Depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Para que eu vou idolatrar milagre se agora Deus falou, olha, eu não preciso multiplicar mais o seu gás, agora você tem dinheiro. Aconteceu comigo, por exemplo, uma experiência absurda. Em nome das coisas que eu fazia para o Senhor, eu acabei, por exemplo, perdendo uma propriedade, um apartamento que estava tentando comprar. Mas enquanto eu não tinha o dinheiro e a renda para pagar um aluguel, o Senhor nos livrou de todas as tentativas de despejo que fizeram com a gente. Isso durou cerca de 6 anos. Nem parece milagre eu contar. Aquele cara está contando o quê? Que ele perdeu um apartamento? O grande milagre foi que eu perdi o apartamento, mas não perdi a vida. Comprei um apartamento com boa fé, pude dali para frente não mais pagá-lo, não conseguia pagá-lo, mas o Senhor nos deu proteção, até que em determinado ano eu consegui uma renda tão boa, que no dia que os donos chegaram para a gente, olha como é que Deus é providencial, chegou na minha casa e falou, olha, eu sou o comprador desse apartamento, fui leiloado e tal, eu falei, me dá só 15 dias, porque eu acabei de assinar um contrato de trabalho onde eu possa arrumar uma casa para alugar. E aí até hoje a gente tem vivido aí de livramentos em livramentos, de aluguéis em aluguéis, digamos assim. Mas estamos vivos, porque milagre não é você ter casa própria, milagre é você conseguir viver com ou sem casa própria, conseguindo ou não conseguindo comprar. Milagre é você realizar as obras de Deus na sua vida. Por isso que o maior milagre aqui não é nem você comer pão do céu que caiu durante 40 anos, porque era necessário. O milagre é você ser humano, é comer das novidades da terra. Para que Deus vai fazer pão cair do céu se agora você já está na terra que mana leite e mel? Onde você também vai poder fazer essa terra manar leite e mel. Né? De maná para manar leite e mel. Esse é o verdadeiro milagre. É você ser humano, crescer, ser o devir dos filósofos. Né? O que é que os filósofos dizem? Que o ser humano é um constante devir. O que é isso? Você é uma infinitude de possibilidades. Para de se reduzir com interpretaçõezinhas, com eu preciso de alguém para pôr a mão na minha cabeça. Você está, não é na mão, é no Todo-Poderoso. Deus é a sua habitação. Você habita no esconderijo do Altíssimo. Quer milagre maior do que esse?
no Altíssimo, no esconderijo dele, ele habitando em mim e eu habitando nele, todas as criatividades me são próprias. Ele me deu a capacidade de construir com uma diferença. É construir nele, é construir consultando, é construir... se não tem mais pão que cai do céu, tem um pão que brota do meu meditar nele. Né? Como diz o Salmo, que as palavras da minha boca e o meditar do coração sejam sempre a ti, Senhor, agradáveis. Então, se eu não recebo mais pão que vai cair do céu, eu preciso ser sacrifício vivo, oferecido a Deus todos os dias. É assim que eu vou sendo e vou exercendo o meu dever, o meu milagre, a minha construção o tempo todo. E aí, no meio desse caminho, se eu preciso de milagres temporários e efêmeros, eles vêm. Que é isso também que significa bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Esse é um milagre. Eu vou andando e quando eu precisar de alguma coisinha, recebo com carinho, com gratidão, com devoção, mas não vou abrir igreja, sei lá, pentecostal do Manar do Espertalhão, nada disso. O milagre veio em contexto de escassez, mas o grande milagre ainda continua sendo eu buscar ser uma pessoa em Cristo. Eu ter Jesus como modelo de existência. Esse é o verdadeiro milagre. Por isso que cessou o maná. O maná cessou, mas o Espírito continua. Leve isso a sério. Porque é isso que Deus espera da gente, esse grande milagre. De a gente entender que nós somos habitados pelo pão vivo que desceu do céu. Ninguém precisa de mais nada sendo habitado pelo pão vivo que desceu do céu. Mais nada que não seja humildade, constância, perseverança, né? Que o Senhor nos abençoe. E que cesse o maná, ou seja, que cesse o confinamento psicológico. Mesmo que a gente precise do milagre agora, neste momento brasileiro, onde a gente precisa ficar confinado e exercer o milagre de respeitar as leis da prudência, né? E em respeitando-as, clamar ao Senhor. Senhor, eu estou fazendo o que a saúde me recomenda fazer. Agora, eu estou precisando, nessas circunstâncias, que o Senhor nos proteja. E você vai ser surpreendido. Porque você está no pão vivo que desceu do céu. Que Deus te abençoe.